porque a gente está online já. Acho que já estamos online sim. Então, Eu não boa tô noite. conseguindo. Para mim aparece aqui um botãozinho de live, já com 16 É, segundos. tá aparecendo pra mim também aqui. Só que não recebi notificação ainda. Mas, enfim. Pois, para mim também. Deixa eu dar uma olhada aqui no Insta. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tá Sim, online então, não, Fê. já tem alguns comentários aqui na live. Ah, então vamos Obrigado, lá. pessoal, por avisar a gente. Então, boa noite. Obrigado pela pronta participação de vocês já no comecinho da live. Quero também falar boa noite para a nossa amiga sanitarista, Larissa da Luz. Agradecer a presença dela e a disponibilidade por estar dando esse tempo, né, prestigiando a gente com essa presença também. E seja bem-vindo ao nosso Mocasac, que é o Movimento pela Criação e Reconhecimento dos Cursos de Saúde Coletiva pela América Latina. Esperamos muitas parcerias ainda e vamos dar início nessa live. Ah, com certeza. Boa noite, Fê. Boa noite a todos. Para mim é muita satisfação. É com muita satisfação que estou aqui, né, com vocês. Eu acho que o movimento surgiu num momento muito oportuno, tendo em vista que hoje a nossa formação tem sido requisitada em muitos cenários, principalmente no cenário de pandemia. Digo também pela nossa realidade local aqui de Foz, né, que a nossa atuação tem sido bem propícia. E com certeza me coloco à disposição sempre para apoiar. Fico muito feliz e grata pelo convite. Espero que a saúde coletiva se insira em todos os cenários, no âmbito da América Latina e quem sabe mundial. Tomara, a gente vai trabalhar muito para isso. Vamos conquistar muitos colegas aqui pelo Brasil inteiro, pela América Latina, para trabalhar e ganhar força, muita força aí. Hoje a gente está aqui reunido para falar um pouco sobre a nossa situação do Brasil, né, cenário de América Latina, frente ao Covid-19. Tudo que a gente vem enfrentando, talvez desde o começo, até a nossa situação atual. E, bom, a palavra é toda com você, Larissa. E ninguém melhor para falar agora sobre isso que você. Então, gente, eu estou atuando, né? Então, o Felipe já me apresentou, Larissa, eu sou bacharel em saúde coletiva, sou formada pela Unila, tenho residência em saúde da família pela Unila também, e atualmente curso mestrado em saúde pública pela UniOeste, mestrado em saúde pública em região de fronteira. E também atuo na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu como sanitarista e estou lotada hoje na diretoria de atenção básica, porém também até uns meses atrás prestava apoio para o gabinete do secretário de saúde frente aos instrumentos de gestão. E falando um pouquinho hoje da minha realidade na atenção primária, sobre o enfrentamento do Covid, inicialmente o município de Foz do Iguaçu ficou voltado às ações pela vigilância. Então, quando a gente começou o processo de pandemia, antes mesmo de ter a transmissão comunitária, os processos foram norteados pela vigilância em saúde. E a partir de uns 10 dias atrás, que a atenção primária começou a iniciar o processo de monitoramento, enfim. E o cenário do Brasil hoje é muito caótico, né? Eu acho que comparado com os... Acho não, com certeza, né? Os dados mostram isso. Comparado com os outros países da América Latina, a gente está numa linha crescente muito preocupante. Hoje estamos com quase 170 mil casos de coronavírus no Brasil. O número de óbitos também chegando a quase 13 mil óbitos. E comparado com os outros países da América Latina, a nossa situação é muito preocupante. Digo isso enquanto usuária do SUS e enquanto servidora também. Percebo que o nosso país tem tido muitas dificuldades, assim, a gente teve é, é, há muita, como que eu posso dizer, controvérsia, né, no processo de enfrentamento ao coronavírus, no âmbito federal, principalmente. Então, a gente tem uma problemática muito grande em relação
o que a OMS recomenda, a Organização Mundial da Saúde recomenda, e o que o nosso Ministério da Saúde tem se posicionado frente ao enfrentamento. Então, a nossa situação é muito preocupante, muito... Eu fico muito sensibilizada também, porque não são só dados, né? Não são só números, não é só uma questão epidemiológica. Nós, da saúde coletiva, a gente sempre tenta trazer o olhar biopsicossocial, e pensando também além dessas pessoas que morreram desse agravo, também dos familiares, enfim. É uma doença que demonstra o quanto o nosso sistema de saúde, quanto o SUS, ele é um sistema ímpar, maravilhoso, um sistema que, na teoria, a gente conseguiria prestar assistência a grande parte da população, mas que, na prática, quando a gente... Enfim, nunca havíamos passado por esse processo de pandemia, né, desde da criação do SUS. Então, a nossa primeira experiência, a gente percebe o quanto que esse sistema é importante, é fundamental, é necessário, que todos usam o SUS, e que, infelizmente, ele sempre foi subfinanciado. Então, é bem complicada a nossa situação hoje no país, mas, por sorte, apesar de toda a subnotificação, subnotificação não, isso eu não ia falar agora, vou falar depois. Mas apesar de todo o subfinanciamento do SUS, a gente ainda tem esse sistema que consegue minimamente prestar acesso e assistência à saúde à população. Enfim, falar um pouquinho dos dados epidemiológicos, Fê? Eu também gostaria de fazer um comentáriozinho rápido. Acredito que a gente, né, por estar estudando, por ter estudado, né, a saúde coletiva, por já ser esse profissional que traz um pouco mais sobre a área social, a gente vai falar sobre, você principalmente, né, vai falar sobre a saúde da família, essa preocupação que as residências têm, né, porque a gente não está tratando apenas uma gripezinha, a gente não está tratando uma falta de ar. Exato. Todo um contexto muito grande que extrapola uma UBS, que extrapola um hospital. E esse subfinanciamento realmente é muito preocupante. A gente tem sempre estar pensando em cada detalhezinho dele, né? Exato. E em relação à atenção primária, a gente percebe isso agora. Por exemplo, onde estão os nossos hipertensos, né? Onde estão os nossos diabéticos? Onde está a nossa população de risco? Algo que vem... No ano passado, o Ministério da Saúde, fazendo um adendo nessa reflexão de população, no ano passado o Ministério da Saúde lançou uma portaria que muda o financiamento da atenção primária, pautado em indicadores. Então, foi uma estratégia que gerou muitos ruídos, né, no âmbito nacional, devido ao financiamento ser feito agora com base no alcance desses indicadores, que de certa forma vai um pouco contra alguns princípios do SUS, principalmente a questão do acesso, porque você acaba restringindo, né, com o financiamento, você acaba com o subfinanciamento, você acaba restringindo consequentemente o acesso da população. Mas, consequentemente, esse novo formato foi muito positivo, porque ele meio que ele acabou obrigando os municípios a conhecerem a sua população. Então, quem são as minhas gestantes? Quem são os meus hipertensos? Quem são os meus diabéticos? Qual que é a minha população de risco? Eu estou cuidando da minha população? E isso, quando nós pegamos os primeiros resultados desses monitoramentos, desses indicadores do ano passado, nós ficamos bem surpresos que ainda há muito trabalho a ser feito na atenção primária. A gente ainda tem muitas lacunas a serem preenchidas, principalmente no que tange ao conhecimento da população. Eu não consigo fazer uma atenção primária, uma estratégia de saúde da família sem ter um cadastro efetivo, sem ter um cadastro completo. Enfim, isso também reflete hoje nas dificuldades que a gente está tendo de enfrentar o coronavírus, porque a gente não tem esse banco de dados, a gente não consegue identificar a nossa população com base nessas informações. E aí vem os reflexos também sobre a atenção primária. A gente, historicamente, teve um subfinanciamento da atenção primária à saúde. O financiamento sempre foi muito, muito voltado para a assistência especializada e assistência hospitalar, sempre voltado para o modelo hospitalocêntrico, né? Algo que a
a nossa formação sempre buscou romper, mas não era assim, a gente nós não conseguimos suprir a atenção primária com recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, não conseguimos suprir nesse viés de financiamento. E agora vem o reflexo, né? Se nós tivéssemos investido mais no serviço de saúde de atenção primária, talvez, muito provavelmente, nós hoje estaríamos num outro cenário. No Paraná, falando um pouquinho sobre a nossa realidade do Brasil, o Brasil ele é muito distinto, né? Então cada região tem suas características. Na verdade, não só no Brasil, mas cada território tem características distintas. Mas pegando por macro-regiões, a região sul do Brasil ainda tem um modelo de financiamento, não um modelo de financiamento, mas acabou fazendo um investimento no sistema de saúde um pouco mais forte. Conseguiu fazer ainda estamos longe do ideal, mas teve um investimento maior no sistema de saúde. Até por questões históricas, enfim. Mas outras regiões do Brasil vêm sofrendo muito agora estão sofrendo, né, com a realidade do subfinanciamento e da má gestão dos recursos públicos de saúde. Então, ainda nós, que eu sou do Paraná, não sei, né, quem está assistindo não me conhece, enfim, não sabe de onde sou, mas aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu, a gente ainda conseguiu, estamos, óbvio, né, com bastante problemas em relação ao coronavírus, mas ainda estamos conseguindo ter um certo conforto para fazer o enfrentamento. Agora tem outras regiões do Brasil que a situação está bem preocupante, está bem grave, que o sistema já entrou em colapso. Um exemplo é Manaus, eu acho que todo mundo já tem observado, né, na mídia, nas redes sociais, situação caótica. São Paulo, Rio de Janeiro também vem passando por bastante dificuldades. E é isso, eu acho que é um reflexo de um não cuidado com um sistema que era tão importante, que deveria, na minha percepção, ter um maior grau como que eu posso dizer? Ter maiores incentivos mesmo. Maior porcentagem de investimento comparado a outros grupos de investimento no país. Por exemplo, saúde e educação são prioridades. E até então a gente teve, né, na série histórica nós conseguimos ter um investimento maior no Sistema Único de Saúde com governos anteriores, mas ainda longe do ideal. E isso acaba refletindo é um reflexo o que nós estamos passando hoje por conta desse subfinanciamento. Eu não sei se eu estou falando demais, enfim, eu vou falando e contando um pouquinho da experiência, enfim. O pessoal também que estiver acompanhando a live já, fique à vontade também para participar, para comentar, para fazer perguntas. Se alguém daqui da live a gente não conseguir responder agora, a gente vai estar respondendo depois nos comentários. É porque a gente tem um tempo limite para estar aqui hoje. Uhum. E também fiquem à vontade para compartilhar, porque quanto mais pessoas participando, também melhora na qualidade da nossa conversa. Exato. Concordo também extremamente com tudo, não tem nada do que discordar exatamente. Acredito ainda que até na nossa região aqui, nós dois moramos em região de fronteira, para quem talvez esteja assistindo e não conhece a gente. Aqui na região de fronteira a gente sempre tem assim estudos muito diferenciados, por exemplo, de centros do país ou mais do norte do país. Até você, inclusive, está mais preparada para falar sobre isso. Você está estudando sobre a região, né, de fronteira. Sim. Em relação à minha pesquisa não está muito voltada para o âmbito epidemiológico. Eu vou fazer uma pesquisa mais qualitativa voltada para uma questão de saúde materno-infantil. Mas tem até um colega meu, vai ter a banca de qualificação dele agora dia 19, se eu não me engano, que ele vai fazer uma análise sobre a pandemia. E ele vai fazer uma caracterização, se eu não me engano, da região Brasil, Paraguai e Argentina, que caracteriza a nossa tríplice fronteira amada. Então, é um reflexo também, a gente sabe que por conta da fronteira estar fechada, o Brasil, querendo ou não, a gente tem o Sistema Único de Saúde, bom ou ruim, a gente sabe que tem divergências também sobre esse pensamento, mas tem outros países da América Latina que ainda não possuem um sistema público
e único de saúde. Então, universal, né? Só um minutinho. E comparado com outros países, a gente ainda consegue observar essa divergência, né, que tem nos sistemas de saúde. Aqui, então, pensando na nossa realidade de Foz do Iguaçu, com a fronteira fechada, a demanda de usuários não nacionais, querendo ou não, acabou que a gente não consegue, a gente não tem essa demanda hoje nos nossos serviços de saúde. Mas antes, não só por conta do Covid, mas antes por determinados outros agravos ou por outras situações de saúde, a gente tinha essa demanda da população não nacionais do Paraguai, da Argentina e até pela UNILA mesmo. Então, nós tínhamos essa demanda. Aqui eu tô vendo. Eu link. Tô vendo aqui na nossa tela, está aparecendo aqui você que o David Ramos ele tá fazendo um comentário. Acho que é interessante agora sobre essa fala que você acabou de falar. O Covid ele ajudou a explicitar uma dura realidade muitas vezes desconhecidas em algumas regiões do Brasil, referente à capacidade de demanda assistencial instalada. Acredito que isso entra muito no que você estava recém comentando agora sobre essa precarização, né, do serviço que a gente tem. O nosso sistema, apesar dele ser muito bom, realmente ele é excelente, a gente sempre está trabalhando para ele ficar cada vez melhor, só que ele ainda não tem o olhar que ele merece. E Exato, Fê. Né? Exato. E assim, a fala do David, o David é meu colega sanitarista também, atuando fortemente na atenção primária aqui de Foz do Iguaçu, uma referência pra gente. O David hoje é supervisor de distrito, é uma pessoa que eu admiro muito, formado também em saúde coletiva pela Universidade Federal do Paraná, centenária, então o David é uma pessoa que eu tenho como referência na saúde coletiva. E ele também ele está mais na linha de frente do combate ao coronavírus por ser supervisor de distrito sanitário. Então, Foz do Iguaçu, como demais regiões do país, acabou adotando um modelo de distritos sanitários ou regiões de saúde. E Foz do Iguaçu tem 5 distritos sanitários hoje. E até o monitoramento do Covid ele tem sido feito também por distrito sanitário. Eu não sei, depois acho que nós poderíamos compartilhar com vocês o boletim epidemiológico, que também foi elaborado por sanitaristas, o boletim epidemiológico do coronavírus, aqui de Foz do Iguaçu, um boletim muito bom, muito fácil, de uma leitura muito fácil, contém várias informações e também tem as informações por distrito sanitário. Então, voltando, né, como o David tem atuado mais fortemente no combate direto ao coronavírus, ele tem sentido mesmo como que tem sido, né? Como tem sentido, como que eu posso dizer? Ele tem verificado de uma forma mais presente, enfim, essas lacunas que o sistema de saúde hoje nos apresenta. Eu sei que a gente tem mais algumas outras perguntas aqui no chat. Deixa eu ver se vai na nossa tela. A gente tem uma pergunta do Maurício, que vem logo embaixo, uma perguntinha do David. Larissa, na tua percepção, o profissional em saúde coletiva é importante no combate ao Covid-19 quanto no Sistema Único de Saúde? O profissional de saúde coletiva, o bacharel em saúde coletiva, sanitarista de formação, ele é de suma importância. Eu acho que, para além das análises epidemiológicas, na atenção primária e também na gestão em saúde, é um profissional com um olhar crítico, então consegue identificar quais são as lacunas, quais são as hipóteses, gerar hipóteses e respondê-las. E penso que sim, é um profissional de suma importância, porque a gente vem rompendo com esse modelo, né, hospitalocêntrico, o modelo mais voltado flexneriano, né, que acaba olhando a pessoa como em partes, enfim. E no âmbito do coronavírus também, eu acho que principalmente na atenção primária, quando a gente... Hoje o coronavírus, todas as ações estão mais voltadas no setor hospitalar, então na média e alta complexidade, o que realmente é necessário investimento, tendo em vista que é um agravo muito sério, que os sintomas deles, geralmente, quando agrava, ele pede o suporte de média a alta complexidade, mas na atenção primária também.
para evitar que aquele sujeito, aquele usuário que tem hipertensão, que é tabagista, que é um usuário que tem obesidade, identificar esse usuário e fazer o acompanhamento dele mais de perto para evitar que ele se acometa dessa doença e precise de uma assistência mais complexa. Então, eu acho que na atenção primária a gente tem esse papel de fazer uma análise situacional, uma análise diagnóstica do território. Percebo que é fundamental a nossa participação na atenção primária, traçar estratégias também de enfrentamento. Eu falando um pouquinho da atenção primária, que é o lugar onde eu estou mais enraizada, assim, mas percebo que no âmbito da epidemiologia também, então na epidemiologia mais crítica, o profissional de saúde coletiva também pode ajudar, ele também pode emitir relatórios, emitir boletins, ele pode fazer uma análise mais aprofundada no âmbito epidemiológico para verificar quem são essas pessoas que estão adoecendo, até porque o coronavírus ele tem essa característica também. O Brasil ele veio nos trazer alguns dados importantes sobre a característica da população que vem falecendo dessa comorbidade, que vem falecendo desse agravo. E então o profissional bacharel em saúde coletiva ele pode também aprofundar essas análises, então identificar quem são essas pessoas, faixa etária, questões sociais também. Eu acho que o coronavírus também trouxe isso, essa questão da desigualdade social, quem, né, que realmente acaba falecendo dessa doença. E aí a gente consegue, eu acho que, somar nessas análises epidemiológicas, não só na questão dos índices de mortalidade, nos índices de letalidade, incidência, mas também nessa outra caracterização da população que entra também com uma epidemiologia atrelada à análise epidemiológica. E na média e alta complexidade, percebo que o sanitarista ele poderia também trabalhar mais no viés de gestão, voltado para verificação de taxa de leite de UTI, verificação orçamentária, inserir essas questões nos instrumentos de gestão, coisas que a gente não havia previsto anteriormente. Até esses dias atrás estava fazendo uma reflexão que ninguém estava preparado, né? Então nós não havíamos previsto essa pandemia. Por mais que, né, haviam sinais de alerta, nós não havíamos nos preparado. Nós não falando até enquanto profissional, eu não pensei que nós iríamos estar passando por essa situação. Então penso que até fica uma reflexão para que a gente ajude os serviços de saúde, os gestores, a prever determinadas situações. Eu acho que o nosso papel também é fundamental, enquanto bacharel em saúde coletiva, a gente utilizar desses espaços de inserção para fazer essas previsões de recursos, previsões de cobertura assistencial da população. Eu acho que é uma das nossas atribuições. Enfim, e também não posso deixar de falar da promoção de saúde, que eu acho que é fundamental. Hoje a gente consegue perceber o quanto que os nossos hábitos eles acabam sendo adoecedores muitas vezes. Então a promoção sanitarista pode sim atuar também no âmbito da promoção de saúde. E é isso. Eu acho que nossa inserção é fundamental em todos os espaços e a gente consegue sim se inserir. Perfeito, então. A gente tem mais alguns questionamentos que estão chegando aqui pra gente. A nossa próxima pergunta aqui é da Mariana Guedes, nossa colega da minha turma, né? Lari, não estou em Foz e não sei como estão as previsões para a cidade. E ela gostaria de saber, com as medidas de proteção que tem se tomado, você enxerga um possível aumento de casos em Foz do Iguaçu? Bem, Foz do Iguaçu, a gente está numa linha crescente de notificação de casos. Nós tivemos um período de aproximadamente de 15 a 20 dias de isolamento social, que foi decretado, e com a diminuição, não diminuição, a linha sempre foi crescente de aumento de casos, mas houve uma flexibilização do comércio e também dos hotéis, enfim, do turismo. Então, a gente está tendo uma flexibilização maior, que começou na semana passada, aproximadamente 10 dias, começou uma flexibilização maior e, consequentemente, começou a aumentar os números de casos. Na minha percepção,
Eu acho que todas as medidas que foram tomadas, tanto pela vigilância quanto pela Secretaria de Saúde em si, pela atenção primária, são medidas muito positivas em relação ao coronavírus, mas estamos em sinal de alerta. Eu acho que saiu uma notificação agora há pouco, eu estava vendo que 6 profissionais foram contaminados do Hospital Municipal. Nós tivemos 15 casos nos últimos 15 dias, se eu não me engano. Então a linha está bem crescente, acentuada. Eu acho que está começando a nos preocupar. Até o próprio secretário de Saúde, na última live na penúltima live, se eu não me engano, que ele fez para falar sobre os dados, ele falou: estamos em sinal de alerta. É isso, eu acho que se a população não se conscientizar, não se sensibilizar da importância do isolamento social, de sair de casa só em casos de necessidade extrema, de ficar em casa, se a população não se sensibilizar, na verdade, eu acho que a consciência, todos nós temos consciência de que podemos pegar o vírus, que estamos sujeitos, mas eu acho que se a população não se sensibilizar dos óbitos, aqui em Foz nós já tivemos 2 óbitos de coronavírus, então penso que é o único caminho, sensibilizar e não sair de casa em hipótese alguma, só em casos de real extrema necessidade. Porque a perspectiva é uma linha crescente, infelizmente. Porque a gente vê que alguns estudos já foram publicados, inclusive, né? As pessoas também estão em linha de frente, de outros pesquisadores. Pessoal realmente cientista, pesquisador de anos, falando sobre esse afrouxamento das medidas de isolamento, de afastamento social. A gente vê aí alguns estudos que já vêm dizendo que tem, como eu posso dizer, dizendo que é um ponto negativo ter esse afrouxamento, né? E acreditando que, bom, a pergunta da Gabriela, ela entra justamente nesse quesito, né? Exato. Ela pergunta pra gente que, enquanto sanitaristas, nós vemos que o lockdown é a melhor medida neste momento, que estamos com 12 mil mortos e mais de 177 mil casos no país? Eu posso responder, Fê? É uma perguntinha um pouquinho complicada, né? Então, é porque o Brasil ele possui não é divergência, mas ele é muito amplo, então tem cada região tem suas características, cada região tem o seu formato, enfim, tem seus números de casos. Eu acho que essa decisão deve ser tomada na gestão micro. Penso que cada gestor de cada município deve analisar os seus dados e verificar qual que é o momento. Com certeza tem lugares que já deveria estar em lockdown, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Recife, se eu não me engano, tomou a decisão, eu preciso até depois verificar, mas tem alguns estados do Nordeste que já começaram a implantar. Então é uma decisão que cabe muito ao gestor municipal, junto com sua equipe técnica. Então, por conta dessa mudança mesmo, dessas diferenças que tem o nosso país. O Brasil é um país continental, um país muito grande e tem muita divergência, muita diferença de cada região. Mas, com certeza, tem regiões que já deveria ter adotado lockdown para ontem, assim, quando começaram os casos, a linha começou a ter notificação muito crescente, já deveria ter adotado essa medida. Entendo, acho que uma das justificativas é a questão da economia para o nosso presidente, mas infelizmente a gente não está tratando de economia. O coronavírus ele vem refletir justamente isso, que a vida perpassa questões econômicas, ele reflete também o quanto que nós fomos falhos em relação a políticas sociais no nosso país, o quanto que a gente deixou, acho que eu falo isso enquanto sociedade mesmo, a gente deixou que chegássemos a esse caos de desigualdade social, enfim. E por conta dessa desigualdade social, há estados que estão em situação crítica e que já deveria ter adotado lockdown há muito tempo. Realmente eu concordo muito com isso, porque, como você disse, além de nós sermos assim, um país extremamente grande, muito complexo, né, a gente tem grandes dificuldades em várias regiões do país, dificuldades, por exemplo, que aqui no sul do país não vão ser dificuldades para o norte. Regiões do centro que vão ter uma facilidade muito grande com atenção básica, com realização de exames, enquanto no sul nós não vamos ter uma facilidade tão grande com isso, um exemplo. Não que realmente esteja sendo... Uhum. Então,
A sua fala, eu acredito que realmente seja perfeita, extremamente no sentido que a microgestão ela tem que estar entrando, avaliando exatamente as suas características regionais, as características dos municípios, das grandes cidades, das cidades que estão do lado, cidades vizinhas, por exemplo, porque existe ainda não um fluxo de pessoas, enquanto talvez a gente não entrar em lockdown nos principais pontos de contaminação, de infecção, eu acredito que a gente vai continuar disseminando o vírus ainda. E como você falou, depende muito da gestão. Alguns lugares já passaram da hora, já é para ontem, para antes de ontem, para entrar em lockdown. Vamos esperar para ver o que essas organizações, que essas gestões vão fazer, né? Exato. Tem uma pergunta aqui da Adriana Freitas. Ela pergunta para a gente se nós conseguimos enxergar alguma forma preventiva, além do isolamento social, para prevenir a proliferação do vírus. Bem, Adriana, hoje, cientificamente, o que é comprovado é o isolamento social, é a única forma da gente conseguir conter o vírus. Há também as medidas de higienização, como o uso de máscara, que as pessoas estão, já foi decretado, né, a utilização de máscaras, em alguns estados obrigatório, o uso de álcool em gel, a higienização das mãos, o cuidado quando sair de casa e retornar para casa, mas hoje o único remédio, a única forma de prevenir do coronavírus é o isolamento social. E infelizmente todos nós estamos sujeitos. Eu não estou conseguindo ficar em isolamento social pleno, estou em home office meio período e outro período estou atuando na Secretaria de Saúde. E a gente acaba ficando sujeito, né? A gente fica exposto. Então, o ideal é ficar em casa, se cuidar, quando sair, tomar todas as medidas, usar máscara se possível não, necessário usar máscara, ter sempre o álcool em gel na bolsa e quando voltar para casa não entrar com sapato dentro de casa, enfim, algumas medidas simples, mas que podem ajudar e, se necessário, não sair de casa, né? Eu acho que a recomendação é essa, fica em casa, não saiam de casa. E enquanto a gente não ter vacina, não existir a vacina, nós estaremos sujeitos e infelizmente isso, a gente vai ter que passar por esse processo, espero que consigamos vencer, espero que a ciência, que evoluiu tanto, né, nos últimos anos, consiga em um curto período trazer respostas ao enfrentamento do coronavírus de forma efetiva, que é a vacina, que é outra coisa também que a gente pode debater também, acho que uma outra oportunidade de falarmos sobre as vacinas, sobre as medidas de prevenção imunológica. E é isso, gente, eu acho que eu tenho a uma gente pode tá falar, Felipe, eu fico falando aqui. Pergunta que agora é minha, eu gostaria de ser contemplado nesse chat também. Sim, com certeza. Da sua opinião, você já tem bem mais carreira que eu, o pessoal da minha turma, por exemplo, e que vocês, a primeira turma, sempre foram assim, um espelho para nós, de estar sempre lutando e conseguindo coisas que a gente sabe que foi bem difícil para a primeira turma. A minha questão, principalmente agora, eu queria saber qual que é, assim, na sua visão, né, o que você já passou na sua experiência, o que você sente que é a barreira principal assim, para o reconhecimento e a valorização do profissional de saúde coletiva dentro do serviço de saúde? Hoje eu penso que a nossa principal barreira eu acho que a gente tem muita resistência de outros profissionais, de outras categorias profissionais, por não conhecer a nossa profissão. Digo isso não só a nível de Foz do Iguaçu, mas a nível nacional, acho que outras experiências podem refletir isso. Então, creio que uma das nossas principais barreiras é essa resistência de outras categorias profissionais, por achar que nós estamos indo ocupar um espaço que, de certa forma, já era ocupado por outras categorias, mas não, muito pelo contrário, nossa profissão veio para somar e para trazer um olhar crítico, amplo, holístico das realidades das populações, enfim, no âmbito da saúde. Creio que essa é uma das principais, assim, a resistência profissional. Eu acho que também a questão do nosso, não conselho de classe, mas penso que a gente deveria também se fortalecer enquanto categoria profissional. Talvez via conselho de classe, associação nós já temos hoje, mas penso que hoje, assim,
a melhor estratégia também seria a questão do conselho de classe. Eu acho que é uma discussão muito ampla, né, a nível nacional. E é isso, gente. Eu acho que a resistência profissional e a nossa identidade profissional enquanto categoria também é uma dificuldade de inserção do profissional sanitarista. Muito obrigado por me incluir nesse chat, nesses questionamentos. Imagina, Fê. Estourando o nosso limite de tempo aqui, estou vendo aqui pela nossa equipe aqui avisando. Gostaria de agradecer grandemente, um grande, assim, obrigado mesmo por participar e por ter dado essa força aqui para o nosso movimento. Obrigado pessoal que participou da live, obrigado pelos comentários, pelas perguntas. Esperamos que vocês continuem participando cada vez mais nas nossas páginas. Também estamos aqui no Facebook e no Instagram como Mokazaki Latinoamérica. E mais uma vez agradecer a Larissa e obrigado por tudo que você trouxe para a gente e que com certeza foi muito valioso. Bem, Fê, eu que agradeço a participação de todos. Eu acho que sempre que tivermos espaço, nós temos que falar sobre a saúde coletiva, nós temos que falar sobre a nossa profissão. Infelizmente, a gente ainda tem muita resistência, infelizmente, a gente ainda tem muitos percalços para conseguir avançar, mas fico muito grata pelo convite, sempre muito grata pela atuação. Fico muito feliz pela atuação de vocês. Eu acho que a saúde coletiva da Unila ela tem uma característica muito positiva por conta da América Latina e pelo engajamento social também. Eu acho que a nossa inserção ela tem sido muito, muito proveitosa, muito feliz, muito rica também para o município de Foz do Iguaçu e para demais estados que estão inserindo. Mas espero sim que a gente consiga ampliar as vagas, nos inserirmos ainda mais dentro do SUS e dos demais países, dos demais sistemas de saúde da América Latina, dos países da América Latina. É isso, fica a minha gratidão. E um beijo para todo mundo. E sigamos, gente. Fico muito grata. Se cuidem. É isso. Obrigado mais uma vez, todo mundo. E acompanhem a gente nas nossas redes sociais. Então, até mais e até uma próxima. Até mais.